vamos dar continuidade agora e aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito do lenho apostólico de Pablo, sim? Que há muito que aprender a respeito deste tema e hoje vamos falar a respeito da conversão, o momento da conversão, sim? Porque já falamos antes de Pablo, não? Já falamos a respeito do que era Pablo antes. Agora vamos ver este momento de conversão. É isso que vamos tratar hoje. E o tema é: Senhor, que queres que eu haga? Uma palavra que parece sencilla, pero muito poderosa e decisiva, que determina o desígnio de Pablo para a obra do Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias em livro de Hechos. Hechos capítulo 9. Vou ler de versículo 1 ao versículo 8. Al versículo 9, perdão. Al versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Conversão de Saulo. Saulo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vino o sumo sacerdote e lhe pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que se hallasse alguns homens ou mulheres deste caminho, los trajese preso a Jerusalém. Mas, indo por el caminho, aconteceu que, ao chegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou um resplendor de luz del cielo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Ele dijo: Quem eres, Senhor? E lhe dijo: Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, que queres que eu haga? E el Senhor le dijo: Levántate e entra en la ciudad e se te dirá lo que debes hacer. E os homens que iban com Saulo se pararam atônitos, oyendo la verdade, la voz, mas sem ver a nadie. Então Saulo, em versículo 8, se levantou de terra e, abrindo os olhos, não veia a nadie. Assim que, levando-lhe por la mano, le meteram em Damasco, donde estuvo 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Senhor Deus Padre Santo, Deus é poder, toda glória e honra, Senhor, é para ti. Que nesta manhã, ó Deus, podemos estar atento a tu palavra, ó Senhor Deus, atento àquilo que tu queres passar, para que podamos aprender e caminhar, nos fortalecer mais delante de ti, Senhor. Padre Santo, quero diminuir neste momento, me quedar muito pequeno, ó Deus, e usa-me, ó Deus, com grande poder, porque a palavra é que transforma, Senhor. Então, te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Vemos algo importante aqui, é algo onde vamos tratar, nosso tema vai ser através de perguntas, sabe? A pergunta que Pablo está sendo. Saulo, neste momento, não conhecido como Saulo. Por quê? Porque muitas vezes dizemos, está sendo uma pergunta, está questionando, e não é a questão de questionar, de poner à frente, pero para dizer, e sim para entender seu desígnio e seguir. Então, é uma palavra poderosa, um versículo poderoso, e é nisto que vamos nos ater, vamos estar atentos. Pero temos que primeiro entender este Saulo, não? Este homem que muitas vezes é passado como um homem malo. Aí é que está o problema. Muitas vezes, quando escutamos falar de Saulo, hablamos vendo como um homem malo. Por que um homem malo? Porque perseguia os creyentes, perseguia os cristianos, levava para a cárcel e também se ponia ali em situação de ver a morte. Não se via que matavam ali, sacavam pedras em los creyentes e ele ali se quedava tranquilo, não? Como dizendo, não, missão cumprida, não? Cumprir uma missão. ¿Está bien? Bueno, si pastor, pero esto no es cosa mala. Bueno, depende del punto de vista. Si vemos que Saulo, antes de conocer Jesús, era um homem fariseu, um homem judío fariseu que aprendeu a los pés de Gamaliel. Então ele estava ali fazendo todo o que ele entendia da palavra.
Ele era temeroso a Deus. A palavra nos ensina, já hablé el culto que hablamos a respeito deste tema. Saulo, ele tinha um temor muito grande ao Senhor. E ele desde pequeno já aprendeu a palavra. Ele aprendeu. Pero para ele, para aquela época, o que os fariseus ensinavam, era isto o correto a se fazer. Era o correto. Era ir perseguir, e ele estava disposto a ser a vontade de Deus, segundo sua interpretação, segundo seu conhecimento. A interpretação, a classe que tivemos hoje a respeito de interpretar a Bíblia. Aí cuidado, há que tomar muito cuidado. Então, Saulo tinha um grande conhecimento, porque para chegar a fariseu, ele estava desde pequeno aprendendo. Desde pequeno ele foi ali para Jerusalém para aprender, para se tornar um grande homem para o serviço do reino de Deus. É para isto que foi. Pero a questão é que ele estava de maneira totalmente equivocada. Ele estava fazendo a obra totalmente equivocada. Ele estava ali perseguindo o crente em vez de apoiá-los. Ele estava ali levando para a cárcere, em vez de cuidar, de proteger eles. Porque era o entendimento que ele tinha, era assim que ele via as coisas, é assim que ele seguia seu caminho, é assim que ele pensava que estava correto. Tanto que chegou um dia que ele disse: bueno, somos sacerdotes, quero uma carta porque quero ir a Damasco. Porque sei que ali nas sinagogas há muitos crentes ali, muitos cristianos que estão predicando a palavra. Não, os cristianos predicando na sinagoga, sim, Jesus Cristo predicava na sinagoga. Eram judeus. Eram pessoas aí que eram judeus, então estavam muito acostumados na sinagoga, tinha como Jesus Cristo, não? Era um rabi, ele podia entrar, porque a partir dos 30 anos, segundo os teólogos, segundo os historiadores, por que Jesus só entrou a predicar a partir dos 30? Porque se só poderia predicar naquela época, nas sinagogas, a partir dos 30 anos, não podia antes. Jesus Cristo não podia ter a obra antes. Vale? Não podia, ele tinha que esperar ter os 30 anos para ser a obra. Então, ele estava na obra. E ele ia nas sinagogas. Não só predicava em los montes, não? Monte das Bem-aventuranças. Não só predicava em los montes, mas também predicava nas sinagogas. E os crentes judeus que aceitavam Jesus Cristo iam ali na sinagoga, abriam a Bíblia, sim, e começavam a predicar. Só que em vez de falar da maneira que ensinava o Antigo Testamento, estavam ali aproveitando aquele espaço e levando a los demás a la conversão, hablando de la palavra de Deus e hablando de Jesus Cristo, que Ele é o Deus que morreu na cruz del Calvário. Era essa a prédica em sinagoga. Então, quando Saulo se quedou sabendo desta informação, que é que Saulo começou a ser? Bueno, vou ali, hablo ali com o sumo sacerdote, pido ali autorização para ir ali em Damasco, sim? E ali saio de Jerusalém, vou a Damasco, e em Damasco trago todos para a cárcere, todos os cristianos que encontro vou levar. Foi isto que passou. Pero quando ele estava de caminho, junto ali com os soldados, pessoas que ele acompanhava, quando Saulo estava ali de caminho a Damasco, quando estava ali para chegar em Damasco, começa a vir uma luz muito forte. Uma luz, ou seja, ele estava tendo um encontro, ele estava a ponto, esta luz tão forte que ele mantuvo cego depois. Vemos que Saulo se quedou cego, não? Como uma escama que se quedou por causa de tanta luz que havia em ele. Imagina nós outros, porque às vezes lemos assim, nossa, mas que raro, não? Que luz, que cega, parece que é algo que não, parece que é algo que não enquadra muito bem. Não, se tu se desperta por la manhã e acende todas as luzes de tu casa, vê se tu consegues ver algo. Bom, então você não tem nada muito mais allá do que nós mesmos já passamos sempre quando encendemos a luz de nossa casa. A questão é que é uma luz divina.
É uma luz de Deus, é algo muito mais forte do que uma lâmpada de nossa casa. Se de nossa casa já nos põe cego e nos tarda hasta que a retina empieza a poder ali a ver, não? Que ela se cerra para poder ver, porque quando está todo escuro ela se abre. Então, quando ela se cerra, começamos já a ver um pouquinho. Então, imagina o que passou com Saulo naquela situação, quando estava, ele vivia na escuridão, pensando que estava servindo a Deus, pero viviam na escuridão e de repente uma luz tão forte, pero tão forte, pero tão forte que se quedou cego. Dias cego. E só com oração, não? Uma entrega para poder ser liberado dessa cegueira. Pero não vamos entrar neste tema com Ananias hoje. Né? Pero o que é importante entender é que Saulo, nessa situação, passou por essa situação. Quando vê esta luz, ele cai em terra. Não? Ele cai em terra. Ele cai em terra e começa a ter uma conversação com Deus. A primeira coisa que Deus habla com Saulo é: ¿por que me persigues? São 3 perguntas. Esta é a primeira e é de Jesus. ¿Por que me persigues? E algo para que nós podemos pensar. Porque pensamos muitas vezes, porque aceitamos Jesus Cristo, como Saulo, que estava a serviço de Deus, muitas vezes nos podemos deparar com esta situação de pensar que estamos servindo a Deus e não estamos. E Deus pode fazer esta pergunta, Jesus pode perguntar a nós outros: ¿por que me persigue? ¿Por que não hace as coisas que tem que fazer? ¿Por que não consegue escuchar, não, uma prédica? ¿Por que não consegue escuchar a palavra que habla de Jesus? ¿Por que me persigue? Não, porque é fácil falar mal depois de um predicador, falar mal de um irmão, de outro irmão, não? Que é mais ou menos do que Pablo está fazendo. Ele se vê de tal maneira santo, que os demais não servem para nada. É isto. E muitas vezes passa também, não? Porque vemos, não, pensamos a criticar determinadas atitudes, determinadas ações, e quando vemos, nós estamos perseguindo a Cristo. Por quê? Porque cada pequeno, cada pessoa representa a Cristo. Por que são chamados de cristianos? Por que nós não somos chamados de mariano? Porque não servimos a Maria, servimos a Jesus. Somos chamados de cristianos porque é Ele que nos deu a salvação. Por que nós somos chamados de pedriano, não? Servir a Pedro? Por que não? Porque Ele não morreu naquela cruz, não salvou a nós outros. O único que salvou foi Jesus. Então, nós estamos para seguir a Jesus. E aquele que sigue a Jesus não pode perseguir a Ele. Aquele que sigue a Jesus está para servir a Ele. Hacer a obra. Ajudar. Às vezes vemos situações em nossa casa e somos o primeiro a perseguir Jesus em vez de ajudar, estar junto com Jesus para arreglar a situação em nossa casa. Vemos lutas, batalhas, dificuldades em nossa casa, pero não sabemos como lidar com essa situação. Por quê? Porque não conhecemos a palavra, porque não temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Tivemos um encontro com o Senhor em umas áreas, pero em outra falta. E temos que trabalhar todas as áreas de nossas vidas para serviço do reino. Pero isso só é possível quando nos deparamos com esta luz, que esta luz vai nos pôr em uma situação de cegueira em determinada área de nossa vida. Porque é tão forte. Porque estamos servindo, estamos fazendo, pero não é da maneira que Deus quer. Então, o que é que Deus quer contigo? O que é que Deus quer falar contigo esta manhã? O que é que Deus quer que tu empiece a ser para o Senhor a partir desta manhã? Há muito que fazer. Vemos aqui esta primeira pergunta: ¿por que me persigues? A segunda pergunta é do próprio Saulo. Saulo diz assim: quem eres, Senhor? Aí já está uma palavra-chave quando lemos.
quem eres, Senhor? Por que Saulo perguntou quem eres, Senhor? Porque ele já viu que ele já estava em contato com Deus. Porque ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele estava a serviço de Deus. Então, se ele sabia, mas ele necessitava saber quem é, Senhor. Para saber o que é que está passando. Quem é, Senhor? E esta mesma pergunta é o que temos que fazer para o Senhor. Quem eres tu, Senhor Deus, nesta área de minha vida, Senhor? Porque Jesus está presente em todas as áreas de tu vida. Em tudo que tu haces, 24 horas por dia, Deus está presente. Ou tu alejas do Senhor em determinada situação. Porque eu já cansei em minha vida de escuchar, não, nesta área estou eu. Deixa Deus de lado. Não? O próprio creyente falar, não, en esto não põe Deus em el medio, agora estou eu. Então, se estou eu, Deus está fora. Toda a conversação tem que haver Jesus. Toda a conversação que vamos fazer, Jesus tem que estar presente em nossas vidas. Então, a pergunta é, quem eres, Senhor? Porque eu necessito saber se estou servindo a ti ou a que Deus estou servindo. Eu tenho que ter certeza que estou servindo ao Senhor Jesucristo, o autor de nossa fé. Porque senão, amados, estaremos como muitos por aí perdidos, servindo a um Deus que não é o Deus de Israel, que não é o Deus que salvou nossas vidas, não é Deus que morreu na cruz do Calvário. Pensamos que é, mas não é. Então, estar atento para saber quem é este Deus. Que é a pergunta que Saulo faz. Uma pergunta poderosa, porque ele está perseguindo, ele está em nome do Senhor, mas na hora se depara com o Senhor, mas quem é, Senhor? E Jesus se apresenta. Jesus se apresenta a ele. E a outra pergunta, que é do tema, do título de nossa prédica, é: Senhor, que queres que eu haga? Quando ele sabe que é Jesus, quando ele vê que ele está totalmente equivocado, amados, isto passa em questão de segundos. Isto não é que Jesus Cristo se quedou todo o dia ali conversando, ali charlando com Saulo. Não, isto se passa. Ele cai ali, aquela luz, e empieza ali Jesus Cristo a falar com ele, e ele empieza ali a fazer perguntas. E a pergunta é: Senhor, que queres que eu haga? Essa é uma pergunta, amados, que muitas vezes aceitamos Jesus como Saulo aceitou Jesus, mas não hacemos esta pergunta. Ele já está reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, que queres que eu haga? Qual é a pergunta que hacemos a Jesus? Muitos vão dizer: Senhor, quita, Senhor Deus, este aguilhão. Quita, Senhor Deus, esta barreira. Quita, Senhor Deus, esta dificuldade. Senhor Padre Santo, eu quero aceitar Jesus Cristo. Senhor Deus, me dê que necessito, Senhor. Necessito de uma sanidade, necessito de uma transformação em minha vida. Não, Saulo não. Saulo não. A pergunta de Saulo, quando ele vê que é Jesus Cristo, que ele estava totalmente equivocado, ele disse: que queres de mim, Senhor? Que queres que eu haga? Que é a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor: que queres que eu haga, Senhor? Senhor Deus, tenho meu filho, que queres que eu haga, Senhor? Porque não se trata só de minha salvação, trata também da salvação de meu filho, trata também de conduzir meu filho à presença do Senhor. Que queres, Senhor, que eu haga? É o que estávamos dizendo, não é só ter Jesus Cristo, tu salvação para ti e ter Jesus para ti, tu tens que ter Jesus também para tus filhos, Jesus para tu esposo, Jesus para a esposa, Jesus para a família, para tus padres. Há que ter Jesus. Jesus não pode estar só em uma área de tu vida.
vida, tem que estar em todas as áreas de tu vida. ¿Por quê? Porque há a promessa de Abraão, e a promessa de Abraão é para todas nossas gerações. O que vamos fazer se não dissemos, Senhor, que queres que eu haga? Tenho que fazer algo. Deus chama Saulo para fazer algo. E ele habla a respeito disto. Ele habla a respeito disto em Hechos capítulo 9, versículo 15 e 16, pelo que ele habla a Jesucristo. El Senhor lhe dijo, não estava falando para Ananias, el Senhor lhe dijo, ve, porque instrumento escorrido me es este, que Saulo. Então, se vai ali, Ananias, vai buscar ali, ajudar Saulo, porque instrumento escorrido me es este, para levar mi nombre em presença de los gentiles e de reis e de los hijos de Israel, porque eu lhe mostraré quanto lhe é necessário padecer por mi nombre. Interessante, não? Fuerte, não? Que situação que Saulo se quedou. O Senhor lhe disse, ve porque instrumento escorrido me es este, para levar mi nombre em presença de los gentiles, ou seja, de aqueles que não são judíos, levar a los reis, as autoridades, e levar também a los hijos de Israel. Quem são os hijos de Israel? Os judíos. Oh, que bueno que não somos Saulo, verdade? Oh, que bueno que esto es para él, ¿verdad? Que bueno que esto no hace parte, no es una misión que Dios nos llama. Está equivocado. Totalmente equivocado. Porque esto, lo que Deus habla aqui, nada mais é do que um chamado universal. Ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Quem são todas as criaturas? Quem são? Quem são essas pessoas? Judíos, não judíos, os gentiles, os reis, não? Diretores de empresa, gerentes, não? Jefes, pessoas que têm posições altas. Pero Deus chama a todos. Este é um chamado universal. Este é um chamado para todos aqueles que aceitam Jesucristo como Senhor e Salvador. Agora, há uma maneira, há algo em especial. E é nisso que devemos estar atentos. É o chamado individual. Como ser? Como ser? Esse é individual. De la maneira que Deus vai me mandar me levar em las nações para levar o evangelho, não vai ser igual com você. Com o irmão, com a irmã, cada um tem um chamado individual. Estávamos falando aí do tema, como Deus chama. Estava aí tomando ali, desayunando, não? E vemos os testemunhos, os irmãos aí falando de los testemunhos, de como Deus chama, como Deus lhe chama, e cada um chama de uma maneira, em uma situação diferente, mas o chamado universal é para todos. E por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura, é para todos. Então devemos estar preparados para o chamado universal quando aceitamos Jesus. Senhor, reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, eu estou como um servo, estou para te servir. Senhor, que queres que eu haga? Esse é universal. Que queres que eu haga? Nós somos chamados para evangelizar. Nós somos chamados como ministros do Evangelho. Nós somos cartas vivas, Pablo diz. Somos carta viva por onde? Sabe o que é isto? Sabe o poder que é ser uma carta viva? Não tem ideia quando queres uma carta. Imagina-te uma carta quando chega a ti aí de cobrança, não? Que poder tem, não? Se não pago, verdade? Ai, não? Se não pago. Poder da carta. Nós somos essa carta viva para levar. Cuidado. Cuidado. Ou acerca ao Senhor, ou cuidado. Porque tu tens que buscar a vida eterna. Tu tens que buscar as bendições para tu família. Somos carta. Tu tens que buscar para ti. Não? Mas
como diz, aceita Jesus Cristo aí, você vai ver que vai ser só o baile, só a alegria. Não, não vai ser. Só glória a Deus, aleluia. Não, não vai ser. Tu vai aceitar Jesus, beneluchas, pero Cristo sempre vai estar contigo, Ele vai estar. Ele vai estar contigo, vai passar momentos difíceis, tu vai passar por prueba, mas Cristo está contigo. Sabe por quê? Porque tu tens a salvação, tu estás salvo pela la sangre que foi derramada naquela cruz do Calvário. É isso que nos põe de pé e nos dá vitória. Amados, muitas vezes os cristianos passam por situação de não ter força nem para se pôr de pé, pero é Cristo, é a sangre que foi derramada naquela cruz do Calvário que nos põe de pé, que nos traz à igreja, que nos ajuda a ter estratégia para poder levar a palavra a nossos filhos, a nossos familiares. Pero hay que dizer, Senhor, que queres que eu haga? Não é só aceitar Jesus e já está. Esta é coisa de perezoso. Cristiano perezoso, só quer minha salvação. E egoísta, porque não está preocupado com a salvação da família. Não, só ele quer morar no céu. Lo demás, Senhor Deus, a obra, a missão empieza em casa. O evangelismo empieza em casa. O pastorado empieza em casa. Então, se há que cuidar de casa, há que falar, Senhor Deus, vem aqui, Senhor. O que queres que eu haga? Senhor Deus, o que queres de mim? Porque muitas vezes estamos equivocados, somos humanos, nos equivocamos. Então, se não somos perfeitos, Jesus Cristo é perfeito. Então, temos que ver onde está o problema, onde está. Como Saulo, ele estava bem, conhecia todo, poderia ensinar, ia na sinagoga, conhecia a palavra, fazia parte do concílio. Ele tinha ali muito conhecimento, porque seu professor foi um grande conhecedor da palavra. Muito bem, então, se ele ali como um servo foi muito bueno, pero como um discípulo foi muito bueno, pero faltava algo, porque não era só isto, era conseguir entender, conseguir reconhecer, porque todo o que habla do Antigo Testamento nos leva a quem? A uma só pessoa, a Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nos leva a Jesus Cristo. Todo o que tu vas ler no Antigo Testamento é para nos levar a Jesus Cristo. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento se cumprem todas em Jesus Cristo. Todas. Não faltou uma. Nenhuma foi por la mitad. Todas foram completas, 300. Mais de 300 profecias se cumpriram em Jesus. Então, se a palavra do Antigo Testamento, ela é uma cristofania, não? É algo que se refere a Jesus, a Cristo, ao Messias, ao Salvador, aquele que vem te trazer a vitória, e todo se cumpre nele. Então, nós devemos entender qual é nosso chamado. Nosso chamado, há algo importante, que é a obediência. Porque nada serve ter um chamado e não obedecer. Nada serve dizer, Senhor Deus, o que queres que eu haga? E a hora que Ele habla o que é para tu hacer, está bem, Senhor, pero hoje não puedo. Está bem, Senhor, eu entendo o que queres, pero hoje a vida minha está difícil. E amanhã? Deus do céu, amanhã tampouco. Pero não te preocupes que um dia vou atender este chamado. Não serve. Ou dependemos de Cristo ou não dependemos. Ou estamos em Ele ou não estamos. Ou és Ele que te conduz ou não és. Porque senão, és tu... Senhor, daqui 2 semanas, porque agora conduzco eu minha vida. Daqui 2 semanas te busco. Não. Senhor Deus, o que quer que eu haga? Ele já se preparou e já se posicionou. Ele já foi para seu destino. Então, a maneira como estou fazendo, esta persecução de los cristianos, estava equivocada. Ele viu que estava equivocado. Saulo viu que não era isto. Ele estava servindo ao Senhor de maneira totalmente errada. Então, o que é que ele deveria ser? Agora se humilhar. Agora se quedar pequeno. Ele começa a ayunar. Daquele momento ele parou de comer, ele teve que se liberar de todo.
E já sabemos que Saulo, ele passa 13 anos em exílio ali para poder aprender e rever todo o seu conceito a respeito de Jesus, para depois começar com sua missão evangelística, sua missão de ir e abrir igreja. Sabemos que Saulo não deixou este nome judío para adotar seu segundo nome, que era Pablo, que é um nome romano, não? Porque a palavra não podia ser para os judeus, tinha que ser para todos. E universalmente era Roma que dominava. Então não vou usar mais Saulo, porque Saulo vou me restringir a los judeus. Então a partir de agora não me chamo mais Saulo, me chamem agora de Pablo, porque agora sou para as nações. E isto é que deve ser cada um de nós, atender nosso chamado. E vou falar aqui só de alguns que obedeceram ao Senhor, um deles foi Moisés. Um encontro em la zarza ardiente, ¿no? Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, onde Moisés diz, heme aqui, heme aqui. O encontro dele com Deus foi, heme aqui. Ou seja, ele se posiciona. Quando dizemos heme aqui, estamos dizendo, Senhor, o que queres que haga? Heme aqui, o que queres de mim? Estar preparado para o serviço. Moisés já estava se pondo em situação para o serviço. Samuel, em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Êxodo, Samuel diz, habla que tu servo escuta. Foi orientado por Eli. Porque ele pensava, cada vez que ele ia tumbar ali para dormir, escutava a voz do Senhor. E ele pensava que era Eli, não? O profeta Eli que estava chamando. O profeta, não, quando passar isso, então se tu diz, não? Vem aqui, habla com Deus, não? Diz, habla que tu servo escute. Então Samuel, a última vez quando Deus vai falar com ele diz, habla que tu servo escute. O que é que ele está dizendo? Vem aqui. Senhor, o que queres que eu haga? É isto o que está dizendo Samuel, traduzido, não? De uma outra maneira ele está dizendo. Outra pessoa também que obedece, se entrega em obediência é Ruth. Vamos falar dela, porque vamos dar início a umas prédicas de las mulheres da Bíblia. Já vão se preparando, as mulheres da Bíblia. E vemos Ruth, sua lealdade. Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela diz assim, não insistas que te derre ou que derre de seguir-te, porque aonde tu vayas irei eu, donde tu mores morarei, tu pueblo será mi pueblo e tu Deus mi Deus. Não? Na declaração de Ruth a Noemi, em meio do caminho, ou vuelvo, não? A Moab, ou sigo para Israel, ou sigo para Jerusalém. Que hago? Que situação? Não, tu és uma serva de Deus, então onde tu vas, eu vou. Donde tu morer, muero eu também. Vou servir o Deus que tu sirves. Donde tu vas? Não te preocupes, estou contigo. Que é isto? Obediência, lealdade ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso. E o último exemplo é Jesus Cristo, não? A maior obediência que há na Bíblia. Jesus Cristo que morreu naquela cruz do Calvário por cada um de nós outros. Mas também há aquelas pessoas que são desobedientes, aquelas pessoas que não obedecem ao Senhor, não obedecem ao chamado. Um deles é Jonás, que está incumbido, recebe o chamado para poder profetizar, mas ele se nega. Ele busca lá o primeiro barco para poder ir. Outra pessoa é o próprio Judas Iscariotes, que como deveria ser o 12º discípulo e apóstolo, se tornaram apóstolos, ele se reserva em vender Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, ele tem um chamado de apóstolo.
Apóstolos não estavam só para os 12 apóstolos, amados, para aqueles que, para só para acordar. Eles não têm só a responsabilidade de ir e levar o evangelho. Eles têm a responsabilidade também de juzgar as tribos também de Israel. Juzgar depois, que está em Apocalipse. É uma missão muito grande e que Judas Iscariote não quis obedecer. Então, qual é nossa posição dentro da palavra de Deus? Qual é nossa posição em Jesus? Como estamos para nosso chamado? Como estamos para obedecer? Há o chamado universal, pero há o chamado individual. O chamado universal é ir por todo mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Agora, o chamado individual é como fazer? Como fazer? Como vamos fazer? Atender a este chamado. Como vamos obedecer ao Senhor e neste chamado? Amados, não tenha que, em la eternidade, ter que responder por seus filhos. Que Deus pode dizer, não? Por que não levou a palavra? Ah, não tive o tempo. Trabalhava muito. Hacía as horas extras, Senhor. Eu não tinha tempo para poder ensinar a palavra de Deus. Eu hasta que levava na igreja, mas não aprendeu, se desviou. Cuidado, porque a responsabilidade de ensinar a nossos filhos não é da igreja, é de los padres de casa. São os padres que têm a responsabilidade. Aqui é para poder ajustar, para poder alinhar, para poder dar uma direção. Pero a palavra se ensina em casa. O ministério empieza em casa. Nossos filhos têm que aprender a palavra em casa. Nós temos que abrir a Bíblia em casa. Temos que orar em casa. Ah, que estou cansado. Estou exausto. Trabalhei hoje como um burro de carga. Vale, não passa nada trabalhar como um burro de carga. Quita aí 15, 20 minutos, meia hora e ensina a tu filho que está te esperando. Está te esperando. Quer jogar contigo, quer conversar contigo. Aproveite e habla de Deus para ele. Ah, que ele não quer escutar, busca estratégia. Conta uma história. Ele não quer escutar uma história? Conta uma história. Mas história bíblica, não vai contar coisas do mundo, conta coisas da Bíblia. Aproveite este momento sagrado, que és tu e tu filho. É um momento sagrado que Deus separa. Este é um momento que há ángeles em volta para cuidar deste momento, desta comunicação sagrada. Comunicação sagrada. Não chame os demônios. Não traga os demônios para tu casa. Mantenha os ángeles que estão ali, que foram para te guardar e guardar para tu família, como está em Salmo 91. Aproveite esto. E diz, Senhor, que queres que eu haga, Senhor? Que queres que eu haga, Senhor Deus? Como vou fazer esta tarde, Senhor Deus, para trabalhar na vida de meu esposo? Como é que vou fazer, Senhor Deus, para trabalhar na vida de meus filhos? Ei, cuidado, hein? A responsabilidade não está nas mãos da mulher, está nas mãos dos homens. Os homens sempre querem pôr, né? Pero tu não me chamou, não? Tu não me chamou para orar, tu não me chamou para abrir a Bíblia. Não, homem é cheio dessas excusas, não? Não? Por que não me chamou ayer? Aí eu já estava disposto. Ayer eu estava, hoje não. Ayer eu já estava disposto. Sempre assim, não? Ah, semana passada, eu me quedei um dia em casa, tu não me chamou. A hora queres orar? A hora queres falar de Bíblia? É sempre assim, não? Os homens sempre, não, sempre passando para a mulher. Não, a responsabilidade é do homem. É o homem, a responsabilidade é da mulher, não. A responsabilidade da mulher é ser auxiliadora. Que é auxiliadora? Empurrar. Vamos, pôr a casa para orar. Vamos, esta é a responsabilidade da mulher. E o homem tem que chegar ali, atenção todos, agora neste momento, todos para a sala que vamos orar. Pero quem empurrou? A mulher, a auxiliadora. É ela que tem que dar a voz para que o marido chegue e chame.
Porque es lo que dice la Biblia, amados. El hombre es la cabeza. Jesús la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar y la mujer la auxiliadora. Pero si la mujer no auxilia, si la mujer no ayuda, ¿cómo vamos a cumplir con nuestro llamado? Hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que atrás de un grande hombre siempre hay una grande mujer. Esta es Biblia. Mujer sabia edifica el hogar. Lo mismo. Mujer sabia edifica el hogar. Então se cuida de tu casa. Pero no vas tú a abrir la Biblia. Ahí es que está el secreto. No vas tú. Bueno, entonces ya que el papá no quiere, abro yo la Biblia y vamos. No. A cabeça é ele. Passa para ele. Sala, vá. E dá um grito aí para que todos banhem, eu também vou. Vale? Eu também vou. Vai, chama primeiro. Dá ordem para tu marido. Vai lá, chama, vai lá. Deixa que ele pensa que manda. Não? Sempre assim, não? Sempre assim. O homem sempre pensa que manda em casa. Mas sempre estamos fazendo a vontade da mulher, não é verdade? Sempre assim, não? Pensamos que manda. Não, a hora quem manda aqui sou eu. Vale? Não vem com conversa, não, porque quem manda aqui sou eu. Tá bem, então se tu puedes lavar a louça, vale, vou. Tá bem, vou lavar a louça. Sempre assim, não? A mulher sempre manda e o homem está sempre acendo, não? Vamos fazer compra, vamos. Vamos passear, vamos. Vamos orar, vamos comprar, vamos. E a mulher sempre que decide, não? E o homem não, quem manda em casa sou eu. Não, eu que mando, não vem com essa conversa, não, que em casa quem manda sou eu. Sou eu, mas a mulher está sempre ali. Né? E glória a Deus por isso, porque este é bíblico. Não tem nada distinto, este é bíblico. É a mulher. Então, a mulher sábia vai edificar o lugar. A mulher que é sábia, ela conhece. Então, ela vai levar o esposo para que hora? Ela não vai chamar para sair. Ela vai chamar para orar. Depois salimos, mas primeiro vamos orar. Mas quem tem que chamar para orar és tu, marido. Tu que chama, não sou eu, és tu que tem que chamar. Porque há uma ordem em el plano espiritual dado por el Senhor. E nós devemos seguir. Esta é a palavra do Senhor. É isto que Deus nos ensina. É isto que Deus trabalha em nossas vidas. Para que podamos entender nosso chamado. Qual é tu chamado? Qual é tu chamado? Para que Deus te chama? Porque tu has unido esta família. Que é que Deus quer nisto? Deus está te chamando para algo. Há algo poderoso de Deus em todo este contexto que tu estás passando. Pode ser que tu não entendes a situação, pode ser que não entendes aquilo que está vivendo. Pero Deus tem algo. Deus tem algo novo em tu vida e na vida de tu família. Hable com o Senhor, diz: Senhor, que queres que eu haga? Que queres de mim, Senhor? Heme aqui, Senhor. Estou preparado, Senhor, para te servir. Ajuda, Senhor Deus, em minha casa. Ajuda, Senhor Deus, a ser, Senhor Deus, uma mulher sábia. Senhor Deus, ajuda-me, Senhor, a ser o homem da casa, a cabeça da casa. Ajuda, Senhor, para que eu possa servir. E os filhos, ajuda, Senhor, para que eu possa escutar meu papá dentro de minha casa, para que eu possa aprender mais de ti. Trabalha em minha vida, Senhor. Trabalha em minha família. Deus tem algo para ti. Deus quer transformar tu vida. Deus quer fazer algo novo em tu vida. Prepara, porque Deus quer obrar em tu vida. Prepare e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor.